Salve galera maravilhosa, aqui é o professor Pablo Jamilk mais uma vez. Hoje nós vamos mudar o quadro da Terça Insana e vamos transformar em Terça da Literatura. Aparentemente as pessoas gostaram de saber um pouco mais sobre literatura brasileira, então eu vou inaugurar esse quadrinho aqui falando sobre obras literárias e analisando algumas coisas, ensinando um pouquinho de periodização literária, porque eu tenho certeza de que você vai curtir. Antes de começar, já peço para você esmagar o like nessa parada, porque nós vamos trabalhar hoje de uma forma muito interessante. Vamos lá! Você já foi obrigado a ler um livro chamado Lucila? Já foi? Pois é, quando eu estava no ensino médio, eu tive que ler este livro porque ele caiu no meu vestibular, diga-se de passagem. A primeira questão do meu vestibular foi sobre o livro Lucila. Lucila é uma obra do José de Alencar, certo? E é uma das obras mais interessantes na minha opinião. Eu vou explicar para você algumas coisas sobre o período literário, o momento literário em que o Alencar estava escrevendo, e vou explicar um pouquinho sobre o livro, e quem sabe, né, você vai querer ler aí essa obra. Então vamos lá. O José de Alencar foi um grande romancista brasileiro. Isso significa que ele escrevia romances. Romance, velho, não significa que eu tenho uma história de amor. Romance é uma narrativa de longo fôlego, maior do que um conto, maior do que uma novela. Isso é um romance, tá? Ele escrevia romance romântico. Por que romance romântico, Pablo? Isso aí não é uma repetição? Não é um pleonasmo? Não. Ele escrevia romance na época do romantismo. Romantismo como escola, nesse caso, artística. Então, quando eu digo romance romântico, era um texto de longo fôlego adaptado aos padrões daquilo que se convencionou chamar de romantismo, certo? Então, só para você ter uma ideia, se você já leu qualquer coisa do José de Alencar, você vai entender bem isso que eu vou explicar aqui. O Alencar, era muito descritivo, ele era muito detalhista. Você vai reparar quando você estiver lendo uma obra do José de Alencar que ele se demora falando sobre a cortina, a cor do vestido, o tecido de tonalidade carmesim que tinha um caimento que acinturava o corpo da bela dama. Aí você fala, cara, mas por que isso, meu? Não era só escrever que estava com vestido vermelho? Não. Tá? Vamos pensar em primeiro lugar, para quem o José de Alencar escrevia? Ele escrevia para as mocinhas casadoiras, né? Para quem consumia romance nessa época. Lembra que o romance vinha em folhetins, né? Aquela parte de baixo do jornal, cada capítulo numa edição do folhetim. E ele fazia o quê? Ao ser tão descritivo assim, ele chamava a atenção do público. Afinal de contas, naquela época, não tinha uma revista Caras, não tinha uma revista Vogue para a mulherada olhar como é que as outras estavam se vestindo. Então a referência era, chega lá para sua costureira e fala, ó, eu quero um vestido com caimento assim, 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 igual a Lúcia estava usando no capítulo 3. Ah, e o meu sofá é muito bonito, ele lembra muito aquele que o José de Alencar colocou no livro no capítulo tal. Entendeu? É para isso. E essa riqueza de detalhes servia para dar verossimilhança à vida burguesa, ou seja, para parecer que era a vida dos caras mesmo, né? Porque ele estava representando a burguesia, tá bom? É isso que você vai sacar no romantismo, principalmente pela pena do José de Alencar. Quando foi que o Alencar publicou Lucila? 1862. Então nós estamos falando ali de um século XIX, né, que é o século marcado pelo romantismo. E o José de Alencar trabalha com esta obra, tá? Uma série, ele inaugura nesta obra uma série que é a série Perfis de Mulher. O que é isso, cara? A série Perfis de Mulher é uma série em que o Alencar faz uma espécie de estudo sobre os perfis femininos, sobre a vida da mulher, sobre suas características psicológicas, sobre a vida feminina dentro daquela sociedade burguesa, como a mulher vivia, como algumas mulheres tinham uma vida mais difícil do que outras, como era o papel
feminino. Precisamos considerar que esse aqui também é um romance urbano. O que é um romance urbano? É um romance ambientado no espaço da urbe, da cidade. Então é um romance citadino, beleza? É como se fosse um romance de balada, tá? Por quê? Porque aí o Alencar vai falar sobre os saraus que ocorriam, sobre homens poderosos, gente que tinha dinheiro, que tinha indústrias, que viajava, tipo um novelão da Globo, cara, que sempre tem gente muito rica e que briga por causa das suas ambições financeiras. Saiba que a ideia para o livro Lucila não veio do nada. O José de Alencar não dormiu, acordou e de repente falou: "Uau, vou escrever o Lucila". Não. Ele se baseou em uma obra chamada Dama das Camélias, tá? Do Alexandre Dumas Filho, um autor francês. Ele leu Dama das Camélias e ele transformou a Lúcia, que é a nossa protagonista, em uma Dama das Camélias do Brasil, certo? Aliás, é muito importante você saber que Dama das Camélias tem como protagonista uma mulher que é uma cortesã. Cortesã é uma palavra mais bonita para garota de companhia, né? Ou garota de programa. E aí, esse texto, Dama das Camélias, inspirou uma das obras mais famosas do Giuseppe Verdi, chamada La Traviata. La Traviata, que na tradução livre do italiano seria alguma coisa como a transviada, a pessoa desviada de sua rota. A obra do José de Alencar é muito boa em focalizar um problema social brasileiro, que é a diferença entre o espaço da casa e o espaço da rua, certo? Veja só, considere comigo. Nessa época, estou falando no século XIX, o espaço da rua era um espaço essencialmente masculino. O que significa isso? Ao homem era dada a liberdade de transitar, de estar em qualquer lugar, ou seja, ele estaria em casa como pai de família, na rua como homem, como aquele que pode fazer negócios, que pode explorar o mundo, e ele não tem problema de estar na transição entre casa e rua. A rua era um espaço essencialmente masculino. Pablo, mas eu acho que não era assim, porque sempre que eu vejo uns relatos, umas coisas assim, eu vejo as mulheres passeando na rua de sombrinha e vestidão. Se você está tomando como referência novela da Globo, velho, para com isso, tá? Isso não tem nada a ver. Por quê? Porque o espaço da rua tinha mulheres, mas a mulher que passava a maior parte do seu tempo na rua era uma mulher da rua, ou seja, era conhecida como mulher da vida, uma transviada. E a obra focaliza muito bem a distinção entre a mulher da casa e a mulher da rua. A mulher da casa, aquela que é socialmente aceita, aquela que é dita a mulher para casar, aquela que os homens querem deixar protegidas dentro de casa, que não saiam e que cuidem da casa, dos filhos, da família, enquanto ele tem esse acesso à rua. Lá na rua, inclusive, ele pode encontrar mulheres da rua. Agora, é algo muito importante considerar na análise da obra do Alencar, que ele mostra o seguinte: a mulher que sai de casa e vai para a rua, nunca mais, aos olhos da sociedade, pode voltar a ser uma mulher da casa. E isso é algo muito presente na obra, muito forte quando nós analisamos o enredo. E eu vou explicar um pouquinho desse enredo para vocês agora. Então nós temos ali alguns personagens, eu não listei todos aqui, listei apenas alguns principais. Temos Lúcia, certo? Cujo verdadeiro nome é Maria da Glória. Lúcia é um nome de guerra, mas você só vai descobrir que o nome verdadeiro dela é Maria da Glória ao fim da obra. Paulo, que é o protagonista, entre aspas, né? É quem nos conta a história, é aquele
que se apaixona por Lúcia. Nós temos Sá, que é um homem de muitas posses, muita riqueza, é o homem que dá as festas em sua casa, muitas cenas ocorrem na casa do Sá. Ana, que é a irmã mais nova de Lúcia, tá? Com quem Paulo acaba ficando ao fim da obra para cuidar dela a pedido da própria Lúcia. Couto é um homem inescrupuloso que se aproveitou da inocência da Lúcia para, pela primeira vez, se aproveitar, pela primeira vez, na verdade, usar do corpo de Lúcia, né? Que acaba iniciando a Lúcia numa vida de prostituição. E Jesuína, que é uma mulher que acaba ajudando Lúcia quando ela precisa de abrigo. Muito bem, qual é o enredo dessa obra? O enredo da obra é o seguinte: Paulo, recém-chegado à cidade, acaba olhando Lúcia, ele vê Lúcia, certo? E numa troca simples de olhares, o Paulo se apaixona. Aí está o romantismo. Que existe o romantismo, quando eu digo o romantismo como estética de criação, tá? O cara simplesmente olha para uma pessoa e o coração já sai ali batucando pior do que tambor na mão do Olodum, entendeu? E aí o negócio fica difícil, ele precisa ficar com essa mulher. Só que existe um problema. O Paulo não sabia, mas Lúcia era uma cortesã, uma mulher que era uma mulher da rua, uma mulher que se deitava com outros homens por dinheiro. E a sociedade da época condenava isso. Aliás, condena até hoje. Paulo jamais poderia se casar com Lúcia, porque as pessoas não aceitavam. Os amigos de Paulo falaram: você tá maluco, cara? Você tá maluco, velho? Olha só, essa mina aí é uma cortesã. E Lúcia não era uma cortesã pobre, era uma cortesã rica, ela ganhava dinheiro. Ela ganhava dinheiro com aquilo que ela fazia. Mas era perceptível que aquela vida não era a vida que ela queria. Foi uma vida que ela teve que abraçar e depois se conformar com aquela vida, tá? Vamos lá então. Paulo se apaixona por Lúcia e ele resolve que ele fará de tudo para conseguir viver um amor com ela. A própria Lúcia fala: cara, não vai dar certo. As pessoas não vão aprovar, as pessoas não vão deixar. E aí você pensa que naquela época o José de Alencar já está falando sobre a aprovação social, já está falando sobre os olhos da sociedade, já está fazendo você pensar sobre um relacionamento entre homem e mulher. Lembra que a galera estava lendo isso nessa época, certo? Acontece que entre diversos percalços, eles acabam tentando assumir essa vida. A Lúcia deixa de ser cortesã, ela e Paulo vão tentar viver juntos em uma casinha. Porém, ao abandonar tudo e tentar ir viver numa casinha no interior, Lúcia tenta fazer o quê? Um movimento de volta, um movimento de regresso. Ela está grávida de Paulo. E no fim da obra, Lúcia morre. Ela morre. E ela morre grávida. Essa é uma mensagem muito forte dentro da obra. O filho da prostituta não pode nascer. Um amor prostituto não pode dar frutos. É essa a mensagem que o Alencar traz. E é por isso que ele mata a protagonista. Por isso que ele mata a Lúcia. Porque se ele tivesse deixado Lúcia viva e ela tivesse casado com Paulo, isso seria um escândalo para a sociedade da época. A obra provavelmente seria censurada. Por quê? Porque atentaria contra a moral e os bons costumes. As pessoas iam querer começar a fazer isso. É a ideia que se tinha. E por isso o Alencar mata, gera o alívio para a sociedade burguesa, mas ele deixa essa mensagem: vocês são os hipócritas. Por quê? Porque os próprios personagens que estavam lá, Couto, por exemplo, foi um homem que iniciou a Lúcia no mundo da prostituição. Mas, Pablo, por quê? Ela foi porque ela quis. Não. Lúcia tinha uma irmã, criança, Ana,
certo? E um pai que estava doente. E para poder dar conta da família dela, para ajudar a sustentar a família, o Couto oferece uns trocados, né, a fim de que ela se deite com ele. E ele começa a ser uma espécie de patrocinador da prostituição. O que hoje as pessoas resolveram chamar de sugar daddy, né? Criaram um nome mais bonito para isso, mas parece que é algo muito semelhante. Enfim, o que acontece aqui é a Lúcia demonstra o fardo que a mulher carrega, de ela poder ser apenas uma coisa e não poder mudar o seu destino. Olha que interessante. Lúcia, o nome Lúcia, tá? Vem da raiz, mesma raiz de Lúcifer. Tudo bem? Então, quando você ouve Lúcia e Lúcifer, o nome de guerra de Lúcia é um nome infernal, certo? Representa aquilo que é caído, moralmente baixo. Maria da Glória, em oposição, quando ela volta a usar este nome, Maria é o nome da mãe de Jesus, que foi mãe de Jesus, virgem, de acordo com a história. Então, olha a oposição. Ela era Maria enquanto era virgem. Quando deixou de ser Maria, ela virou Lúcifer, virou o capeta, o cramulhão, o tranca-rua, entendeu? Virou a maldade. E quem vira mal não pode tentar voltar a ser bom, não pode tentar voltar a ser a virgem, porque isso é impossível. Cara, os nomes na obra não são colocados à toa. Existe uma metáfora aí que deve ser analisada. Outra coisa interessante. No início da obra, o Paulo, né, explica o que é uma lucíula. Para quem não sabe, lucíula é uma mosquinha, tá? É uma mosquinha que voa sobre o pântano, sobre o charco. E esse nome, lucíula, que tem a mesma raiz de Lúcia, serve para metaforizar o seguinte: voar é uma atitude sublime, reservada a poucos. Poucos têm o dom de voar. Mas a lucíula, esse bichinho aqui, voa somente por cima da podridão. Só voa por cima do charco, do pântano, do lugar fétido. É a mesma coisa que acontece com a Lúcia. A Lúcia é uma cortesã da alta roda, frequenta a alta roda. E ela só frequenta a alta roda, que seria uma atividade sublime, porque ela se deita com os homens por dinheiro, que significa uma coisa rebaixada e pútrida na obra literária dessa época. Então nós temos aqui uma mensagem que é uma mensagem muito poderosa. Quando você estiver na aula de literatura e seu professor falar, cara, o José de Alencar era um baita do escritor, foi um dos maiores romancistas. Você tem aqui um exemplo de por que nós falamos isso. Essas coisas não são gratuitas. Aí você fala, Pablo, mas como é que você tem certeza? Eu acho que não é isso. Então vamos lá. Existe uma disciplina de investigação literária que começou com Aristóteles, tá? Lá no século 3 a.C., ele começou a estudar literatura e estudar representação artística literária. Essa disciplina veio se desenvolvendo até hoje. E nós, pessoas que estudamos na graduação, que somos formados em letras, que vamos estudar isso o resto da vida, nós aprendemos a hermenêutica da interpretação literária. Então, quando você fala assim, ah não, na minha opinião não é isso, eu acho que ele não estava pensando nessa parada. Você pode ter uma opinião como leigo, certo? E existe a análise hermenêutica. A análise hermenêutica é a ciência literária. Então, é algo que não se confronta, certo? Às vezes eu estou tentando explicar isso e as pessoas falam,
Tá, mas não é só a tua opinião que conta. Só que isso não é uma opinião, isso é o resultado de uma pesquisa. E isso é algo muito curioso no Brasil hoje. Quando você publica algo, se a pessoa olha aquilo e ela acha que não é daquele jeito, ela nem procura saber de onde aquilo saiu ou quem foi que falou. Ela só manda assim, ó, eu acho que não é assim mesmo. Esses dias eu fiz uma análise do Machado de Assis e o cara me respondeu assim, ó, eu nem li o livro, mas eu acho que não é assim. Porra, aí não dá, né, velho? Aí não dá. Curtiu? Se você curtiu, cara, deixa o like monstruoso, um comentário, faça a inscrição no canal e compartilhe este vídeo. Um abraço, força guerreiro!